Então ela reconciliou e dentro de um mês já Deus preparou ela e levou ela. Foi muito complicado porque, assim, sabe quando você pensa assim, ela deu um passo para permanecer firme, ela deu um passo para começar, mas uma coisa que foi muito rápida, sabe? Uma coisa que foi questão que não foi um mês, acho, completo, fechado, mas foi questão assim de dias para tudo acontecer. E Deus já tinha me falado, Deus já tinha me mostrado. Depois que eu fui entender a visão que eu tive, que foi do mesmo jeito. foi do mesmo jeito. Você pode contar, pessoal? Sim, foi assim. Eu tava em casa, como eu morava em apartamento, todo mundo que já me viu meu vídeo, viu que eu gosto de cantar bem alto, né? E como assim, eu morava em apartamento, tinha aquela restrição, né? De multa, de tudo isso. Então, assim, eu cantava na minha casa às vezes, mas eu cantava bem moderado. Mas na casa da minha mãe, como era casa, ixi, eu cantava lá em cima, lá, para todos os vizinhos ouvir. Tanto que você chegasse na minha rua e falava assim, onde é que a Geise Sampaio mora? Todo mundo te leva na casa da minha mãe, porque sabia que eu morava lá antigamente. Aí foi quando eu tava na minha casa, eu tinha uma agenda à noite, na quarta-feira, dia 12 de agosto. Eu tinha uma agenda à noite. Eu lembro que eu tava preparando um esboço que falava sobre quando Deus recolhe a Moisés e levanta Josué como seu sucessor. E eu falei, meu Deus, mas que história triste, meu Deus do céu. E foi tudo Deus que fez, pra glória do nome de Deus. Então, assim, quando Moisés teve aquele temor, por saber quem o Josué teve aquele temor, por saber quem Moisés era, tipo, da legalidade que Moisés tinha, do legado que ele deixou. Então, eu preguei isso, né, o dia que... Então, assim, eu fico imaginando, assim, a responsabilidade que ele tinha, porque a minha irmã começou primeiro que eu achava que tudo era ela que ia viver. Então, assim, de tudo que... Imagina, Josué ver tudo que Moisés passou, quem foi Moisés? E ele pensar assim, como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou conseguir dar andamento naquilo que ele começou? Então, eu vendo aquela história, eu falei, meu Deus, mas que história, assim... triste, meu Deus do céu, não tô entendendo, Jesus, o que o senhor quer falar. E eu martelando na cabeça. Foi quando o telefone tocou, dentro do quarto da minha mãe. E algo me dizia, não atenda o telefone. Mas eu nasci de 7 meses. De 7 meses. Então, assim, se você quer me falar algo, me conte agora. Não faça se eu vou contar amanhã, não. Que eu vou ficar no teu pé. Vamos, me conta. Foi quando... Você estava preparando para a ministração à noite. Foi. O telefone tocou. Tocou. E eu lembro que fui atender o telefone, né? Não resisti, fui atender o telefone. E eu lembro que alguém gritou do outro lado, corra para a BR do Recanto das Emas. Sua irmã acabou de ser atropelada. E eu, sem querer acreditar, perdi a força nas minhas pernas, perdi o raciocínio e falei assim, Deus. Eu só falei assim, Deus. Foi quando ela falou, vem correndo para a BR do Recanto. Eu só fechei a porta. Procurei o telefone do meu pai, da minha mãe, não achei telefone de ninguém. De ninguém. Eu me lembro que eu saí, tranquei as portas. Eu não sei nem se eu coloquei o telefone no gancho. Fui pra casa de uma irmã, passei um cruzamento sem ver se estava vindo o carro. Tanto que o vizinho me viu, ele olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Eu nem respondi ele. Saí chorando, desesperada. E eu lembro que eu cheguei na casa dessa vizinha, dessa irmã da igreja, e eu falei, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu não lembro mais, desmaiei. Foi quando eu acordei lá dentro e ela me conta, essa vizinha, que a pessoa tinha sido assaltada. Foi quando ela falou pra mim assim, me conta, Geise, o que aconteceu contigo? Eu não conseguia falar. Eu não conseguia, tipo assim, eu entrei num estado de choque tão grande, não conseguia falar. E eu lembro que ela falou assim, Geise, respira, me dá água com açúcar. Falou assim, Geise, respira, me conta o que aconteceu. E eu falei assim, minha irmã. Aí ela, o que aconteceu com sua irmã? Quem? A Ju, a Jéssica? Quem foi? A Jéssica. O que aconteceu com ela? Ela foi atropelada na BR do Recanto das Emas. E já falaram que tem helicóptero descendo lá, que foi grave, eu preciso ir pra lá, por favor, me leva, me leva, me leva, me leva. Ela falou, calma. Foi quando eu falei assim, por que Deus? Aí eu não consegui falar Deus todo, eu falei, por que Deus? Aí o meu amigo falou assim, epa, não questione a Deus o que ele faz. Não questione. Eu tenho certeza que tudo que Deus está fazendo tem um propósito. Aí foi quando a gente foi saímos da casa deles, né, da minha vizinha, fomos para a BR do Recanto das Emas e, Esté, eu te falo que o caminho nunca foi tão distante como aquele dia. Parecia que a gente andava e não chegava nunca.
Foi quando nós chegamos no local do acidente. O carro que atropelou minha irmã estava isolado. A polícia estava lá, fazendo a perícia. E eu lembro que não tinha mais gente, não tinha mais ninguém. Aí o meu amigo desceu e ele falou para a policial assim, eu quero saber para onde a Jéssica foi, a Jéssica de Souza Rodrigues. Ela acabou de ser atropelada aqui, como é que foi, o que aconteceu, o que trâmite vocês estão tendo para fazer. Ela falou assim, olha, aí ele falou, a irmã gêmea dela tá ali dentro do carro. Aí eu acho que a mulher falou assim, epa, a irmã gêmea tá ali dentro do carro, a policial, né? Vamos distorcer um pouco aqui a história. Aí ele chegou dentro do carro falando para mim a seguinte história. A sua irmã tá bem, ela foi atropelada, tá com um arranhão na perna e foi pro hospital de base de helicóptero. Mas ela tá tranquila, a polícia falou que ela tá bem, que ela tá tranquila, respondendo, tudo tranquilo. Aí eu já fiquei mais aliviada, tá tudo bem, tá tranquilo. Foi quando no meio do caminho pro hospital de base, que também não foi nunca tão longe como foi naquele dia, falei, Deus, como é que alguém estável, com arranhão na perna, vai para o hospital de base, que é um hospital referência em Brasília de traumas, de acidentes graves. Como é que alguém vai para o hospital de base, de helicóptero ainda, com arranhão na perna, Deus? Como é que é esse mistério? Eu quero que o Senhor me fale. Deus só falou assim para mim, estou no controle de tudo. Foi quando Deus me fez lembrar da profecia. E Deus falou para mim assim, calma, eu estou no controle de tudo. Foi quando Deus me fez lembrar da profecia, eu já comecei a imaginar. Tipo assim, eu não queria aceitar dentro de mim. Para mim, eu acreditei até o final, pastor Esther, que Deus podia mudar e falar assim, vou trazer ela à vida novamente. Mas não foi como eu queria. Porque a minha vontade pode parecer boa, mas a dele é perfeita. E é agradável. Então, assim, eu cheguei no hospital de base, eu vi pessoas totalmente desesperadas lá, no setor de emergência, né, no pronto-socorro. Eu lembro que eu tava tão desesperada, que me entregaram a identidade dela, me entregaram algumas pertences que ela tava. Ela tava de férias, a minha irmã. Minha irmã tava de férias. Minha irmã tinha uma semana que tava de férias. Ela tava indo pagar uma conta quando ela voltou e ela foi atropelada. E ela tava de sandália, havaiana, tava simples. Ela tava com a criança na hora do acidente. Então, assim, eu me preocupei com tudo. Tanto que ela só recebeu a pancada na cabeça porque ela foi jogar a criança para trás. Pro carro, porque ela viu o carro vindo, uma mulher desgovernou porque um cara fechou ela em alta velocidade. Então ela perdeu o controle do carro. Então ela falou que tinha duas alternativas. Ou ela jogava em cima de uma parada, em pleno 2 horas da tarde, ou ela jogava no acostamento. Ela falou que não viu minha irmã no acostamento, que não tinha ninguém no acostamento. Aí quando a minha irmã viu o carro vindo, as pessoas contam que ela jogou a criança pro canteiro, porque o erro das pessoas é esperar no acostamento. Porque, tipo assim, se ocorrer alguma coisa, obviamente o carro vai jogar no acostamento. E ela jogou a criança para trás, no que ela jogou, que ela foi levantar a cabeça, o carro veio, a bunda do carro girando, bateu todo na cabeça dela. Tanto que a pancada foi só na cabeça. Igual a sua visão. Só na cabeça dela. Então, me contam, né? Depois eu fiquei sabendo que tinha uma mulher que tinha um quiosque, sogra de um amigo meu, tinha um quiosque na frente da parada, que foi um acidente. Ela falou que foi uma pancada com um barulho assim que ela não consegue explicar. Foi um barulho muito forte mesmo. Agora imagina um carro vindo em alta velocidade, rodando, batendo numa cabeça que é totalmente sensível. Totalmente sensível. E eu lembro que me falaram que quando o helicóptero estava com ela no chão, a cabeça dela abriu aqui na lateral, do jeitinho que eu sonhei, ou que Deus me deu a visão. E ela estava consciente na hora, ela chegou a ficar consciente. Ela deu o número do meu pai, ela falou tudo. De repente, do nada, ela deu uma parada. Ela já não respirava bem, porque ela não respirava pelo nariz, ela respirava pela boca. Ela deu uma parada, os bombeiros reanimaram a minha irmã com balão de oxigênio. Tipo, reanimando ela com massagem cardíaca nela pra ela voltar. Ela voltou, foi quando levaram ela pro hospital de base de helicóptero. Ela chegou lá, foi pra Ala Vermelha, foi fazer exames, né? Eu lembro que eu cheguei lá e eu olhava para aquele lugar, falei assim, Deus, eu não acredito que eu tô neste lugar. Eu não consigo crer que eu tô aqui. Foi quando eu olhei para Deus e falei assim, Deus, por mais que eu não consiga aceitar agora, nesse momento, que eu tô bastante assustada, eu quero que o Senhor esteja comigo aqui agora, nesse momento.
Foi quando eu liguei pro meu pai, liguei pra minha irmã caçula. Eles chegaram muito rapidamente no hospital de base. Quando eu vi meu pai, eu desabei. Porque, assim, a gente era muito apegado, a gente é muito apegado com a minha mãe, mas com meu pai mais, né? Eu vi ele assim, eu desabei. Ele me olhou com um olhar de desespero, assim, de falando assim, me ajuda. E eu não podia fazer nada. Ele me abraçou tão forte, porque por mais que a gente não era aquelas gêmeas idênticas, né? Sendo da mesma gemelar, na mesma placenta, a gente não era idêntica. Ele me abraçou tão forte, tão forte, tão forte, que ele me quebrou por dentro. A minha irmã também me abraçou, desesperada. A minha irmã é professora, ela é pedagoga. Ela falou que quando ela saiu da sala desesperada, os alunos falaram assim, o que foi, tia Ju? E ela falou assim, nada não, nada não. Tanto que tiraram ela de sala rapidamente, porque ela passou mal, ela entrou em desespero, estado de choque. E eu lembro que, na hora que eu tava muito desesperada, olhando meu pai, olhando minha irmã, eu tive a missão de buscar minha mãe no trabalho. Eu tive a missão de buscar minha mãe no trabalho. E minha mãe, ela é muito desconfiada. Muito desconfiada. Eu, mãe, tô indo te buscar. Ela, pra que você tá me buscar? Eu falei, porque eu vou te buscar hoje. Ela, mas por que você vai me buscar? E começou o questionamento. Ela, o que aconteceu? Bora, gente, me fala o que aconteceu. E quando eu cheguei perto da minha mãe, na parada, que eu vi a minha mãe... Já desabou. Já desabei. Ela falou assim, bora, eu quero que você me conte o que aconteceu. Foi a minha filha, não foi? E minha mãe falou que um dia antes, ela falou que veio um vento muito forte acima da nossa casa. E que a telha transparente que tinha saiu, arrancou. E ela falou assim, meu Deus, que vento é esse? Desse jeito. E ela falou assim, não, esse vento não tá normal. E ela falou que no serviço todo ela ficou com aquela agoniação de mãe que sente, né? E ela falou bem assim, que Deus falou bem assim pra ela, como eu levei um, eu vou levar o outro. Que foi um amigo nosso que morreu de acidente. E Deus trouxe ele à memória da minha mãe. Deus falou assim, como eu preparei um, levei, eu preparei a outra e vou levar. E minha mãe falou assim, será que é a minha filha? Que vinha só a minha irmã na memória dela. Foi quando eu entrei dentro do carro e ela falou assim, falou pro meu amigo, vamos, me conte o que aconteceu. Eu sei que foi com a minha filha, pode me falar? E ele falou assim, não, tá tudo bem. Ela, não tá tudo bem. Porque mãe sente, mãe sabe. E foi quando ela falou assim, minha filha morreu, né? Ela entrou em desespero dentro do carro. Foi aquilo assim, a gente teve que parar o carro. E ele falou assim, calma, irmã Adelina, ela tá sendo atendida, tá passando por exames na cabeça, ela tem uma pancada na cabeça, mas vai ficar tudo bem. E ele falou assim, ela falou, não vai ficar bem. E foi algo assim, quando a gente chegou no hospital, que a gente se reuniu a família inteira. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu lembro que eu entrei em desespero. E eu lembro que foi como se Deus usasse a segurança do hospital para falar comigo através do olhar. Eu tava tão desesperada e falando assim, Deus, 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 Deus. Ia lá fora e ficava agoniada, Deus, Deus, Deus. Ela olhou no meu olho, bem fundo assim, no meu olho. Ela foi até mim e falou assim, vai ficar tudo bem. E eu olhei, ela falou assim, moça, pelo amor de Deus, deixa eu entrar lá dentro pra ver da minha irmã, porque eu cheguei lá 4 horas da tarde, pastor Esther. 9 horas da noite, não tinha nada ainda, nenhuma resposta do que estava acontecendo. Tanto que eu consegui entrar ainda nos corredores, eu vi os médicos sentados, batendo papo. Eu vi as pessoas nem aí, as pessoas tudo jogadas em macas no meio do hospital, sabe? Um descaso. Então, assim, foi quando, por volta de 9 horas, 9 e pouco da noite, o médico chamou minha família. Falou, eu quero sua família aqui. Aí chamou e falou assim, olha, a Jéssica sofreu um traumatismo craniano e cefálico. Os rins dela já pararam. Não tem mais jeito. O único caso que a gente tinha para tentar salvar ela é uma cirurgia no cérebro. E nós temos gastos com isso, muitos gastos. E eu não indico a cirurgia, porque a gente tem gasto, é um procedimento difícil. Eu acho que eles falaram assim, não tem como salvar, para que a gente vai tentar? Né? Não tem como, a gente não vê mais possibilidade de vida, para que a gente vai tentar? Foi quando minha mãe falou assim, doutor, pelo amor de Deus, você é pai. Se fosse sua filha ali, o que você ia fazer? Aí eu lembro que ele encheu o olho de água e falou assim, ó, minha senhora, por causa de você, eu sei que não vai fazer efeito nenhum essa cirurgia nela, mas por causa de você, pelo seu pedido, eu vou fazer a cirurgia nela. Vai que Deus faz um milagre. Vai que Deus faz um milagre. Foi quando a gente entrou, cada um foi entrando de uma vez para ver ela na ala vermelha, onde ela estava, né, por enquanto. Eu lembro que eu fui a última a entrar, e eu lembro que a minha irmã estava só de fralda, né, e uma faixa no peito, uma faixa na cabeça, e uns aparelhos no peito com um
caninho na boca, né? E eu lembro que ela tava muito quente. E eu lembro que eu falei assim pra ela, irmã, eu não acredito que você tá aqui nessa situação. Eu não consigo acreditar, sabe? Eu olho pra você e eu pergunto pra Deus, assim, não questionando a Deus, mas falo, por que ela, Deus? Foi quando eu olhei pra ela e eu falei assim, minha princesa, eu não sei o real motivo de você estar aqui, mas eu quero te dizer, não tenha medo e ouça tudo o que Deus tem pra te dizer. Tudo, tudo. Foi quando os batimentos da minha irmã estavam por 90, ia pra 80. E eu falei pra ela assim, eu quero cantar pra você a música que você mais ouviu cantar, que era Quão Grande é Meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus. E eu lembro que na parte que dizia assim, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Foi quando eu olhei para nós aprendizes que estavam lá dentro, e tinha uma jovem que ela encheu o olho de água. E eu, de repente, os batimentos da minha irmã foram a 110, 120, e começou a apitar a máquina. E eu falei assim, Deus, não deixa eu ver minha irmã morrer na minha frente. E eu chamei ela e eu falei, moça, não tá alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. Tá apitando. Ela falou assim, não, tá tranquilo. Ela tá bem, tá tranquilo. Ela só tá escutando você falar. E eu falei assim, mas ela me escuta mesmo assim? Ela falou, sim, ela te escuta. E eu comecei a falar com ela, eu falei assim, eu te amo muito, minha irmã, eu te amo demais, 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 demais. E eu quero que você lute, eu quero que você viva. Mas se essa não for a vontade de Deus, eu quero que você ouça tudo que Ele tem para te dizer. E aceite a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Viva o melhor de Deus para a tua vida. E foi quando eu falei assim, até amanhã, princesa, amanhã eu volto para te ver. Foi quando eu saí de lá, a minha irmã passou depois disso por 6 horas de cirurgia no cérebro, ela perdeu metade do cérebro. Uma metade do cérebro dela morreu, então foi tirado. O meu primo chegou a ver a cirurgia, ele falou que era uma coisa assim, terrível. Ele falava assim que quando ia passando assim, o sangue espirrava longe, mas ele falou que em nenhum momento a pressão dela caiu, e em nenhum momento ela teve nada. Ela estava muito tranquila. Foi quando ela passou pela cirurgia, isso foi na quarta, né? Na madrugada de quarta para quinta. Na quinta-feira nós tentamos entrar na semi-UTI, onde ela foi levada, né, depois da cirurgia. Eu lembro que a médica chamou a gente, minha mãe falou assim, olha, nós não temos roupa no hospital de Barça para vocês entrarem na semi-UTI, porque eles correm risco, né, eles estão expostos. Então, assim, tem que ter uma roupa adequada para entrar lá dentro. E não tem. Então, não vou conseguir deixar ninguém entrar hoje. Mas orem por ela, porque tudo que a medicina humana tinha para fazer, eles já fizeram. Até aqui, eles já trabalharam. Não tem mais o que eles fazerem. Agora, se Deus quiser operar um milagre, amém. Se Ele não quiser, né? Foi quando algo me chocou, que eu estava caída no corredor, assim, né? De entrar para a semi-UTI. E tinha um policial do meu lado, ele me viu chorando. Ele falou assim, por que você está chorando, moça? Eu falei assim, porque a minha irmã está lutando para viver lá dentro. Minha irmã foi atropelada, deu traumatismo crânioencefálico, passou por 6 horas de cirurgia, perdeu metade do cérebro. Ela tem o quê? 2% de expectativa de vida? Ou menos que isso para viver? E ele falou assim pra mim, assim, mas vai dar tudo certo. Eu tô com um traficante ali dentro. E ele levou um tiro na cabeça, tá lutando para viver também, mas por mim tanto faz. E eu olhei pra ele e falei assim pra ele, moço, você sabia que ele é uma vida como a minha irmã é? E muito preciosa pra Deus. Que assim como Deus mudou a minha história, mudou a história da minha irmã, Ele pode mudar a história desse rapaz. E ele falou assim, só se for Deus mesmo. Ele falou pra mim, só se for Deus mesmo. E eu lembro assim, eu falei pra ele que Deus abençoe muito esse jovem. Que se for pra ele sair daí, que ele saia com vida. E que ele conheça a Cristo, que ele conheça a Deus. E ele falou bem assim pra mim, então eu vou lá, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua irmã. E eu lembro que eu saí de lá, e eu lembro que eu recebi um telefonema do meu pastor, na época. E ele falou bem assim pra mim, pastor Esther, minha filha, tá preparada? E eu, pra quê, pastor? Pra vontade de Deus. Porque, tipo assim, todo mundo já sabia do que ia acontecer. Só a gente da família, assim, que ainda tinha aquela esperança
Eu fiz propósito no dia que a minha irmã faleceu, eu fiz um propósito de um dia inteiro, pastor Esther, desde madrugada, sem comer nada, sem beber um gole de água. Fui para a minha igreja, orei com a minha irmã. Dei entrevista para o SBT Brasília na época, porque minha irmã necessitava com urgência de uma UTI, e não tinha UTI no hospital de base. Tinha 14 pessoas na frente da minha irmã, precisando de um leito de UTI. A gente foi na Defensoria Pública, fomos atrás de uma UTI. No dia que nós conseguimos a UTI, o leito de UTI, a minha irmã veio a óbito. Então, assim, eu tentei ainda subir para ver a minha irmã, não consegui vê-la. Na última hora que desceram com o laudo final, estava marcado lá no laudo, com marca-texto, com aquele verde fluorescente. Morte cerebral. A paciente foi dada a causa da morte como morte cerebral e múltipla falência dos órgãos. Então, assim, eu olhei e não li. Foi como se Deus não permitisse que eu visse. Foi quando fui para trás do hospital de base, tentar entrar para subir para ver a minha irmã, não consegui. Recebi um folheto lá no ambulatório. Lembro que eu fui para frente do pronto-socorro e falei assim: Deus, quantas pessoas estão aqui na frente? Muitas pessoas na frente do hospital esperando, né? Eu quero orar. Eu comecei a orar, eu comecei a cantar na frente do hospital e as pessoas começaram comigo a levantar as mãos, a orarem. Foi quando eu vi uma mulher mendigando lá perto da entrada do ponto-socorro. E eu falei assim: já que eu tô aqui, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Fui lá, levei o folheto para ela, falei assim: moça, eu posso falar de Jesus para você? Ela falou: só se você me pagar um suco. Eu falei: eu pago até 2 para você. E ela falou assim: mas eu quero agora. Eu falei: não, vamos falar de Jesus primeiro. Aí eu vou lá, pago o seu suco, um lanche se você quiser. Foi quando eu falei assim, li o Salmo 23 para ela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi quando eu falei assim para ela: sabe por que eu tô aqui hoje, minha senhora? Porque eu tô com a minha irmã ali em cima, lutando para viver. Eu não sei o que Deus tem para ela. Se Deus tiver vida para ela, amém. Mas se Deus quiser levar a minha irmã também, glória a Deus por isso. Mas só eu saber com a dor que eu tava falando aquilo para ela. E ela falou assim: ela tem quantos anos, sua irmã? Eu falei: 24. E ela falou: ela tá aí por quê? Ela foi atropelada. E ela falou assim: nossa, eu contei a história para ela. Eu falei assim: eu quero cantar uma canção para você. E eu cantei Com Grande Meu Deus para ela também. Eu lembro que eu tinha um homem do meu lado e ele falou assim: bora, faz um apelo logo para ela, que ela tá sensível. Foi quando ela falou assim: moço, por favor, saia daqui e deixe só eu com a moça aqui. Por favor, por gentileza. Aí ele saiu, deixou com ela. Eu falei assim: eu não quero que você aceite a Jesus por uma emoção. Eu quero que você aceite a Jesus para você recebê-lo, para você servir ele com todo o seu coração e com a verdade dele. Foi quando ela falou assim: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Foi quando eu falei para ela: vamos confessar Jesus? Você vai confessar Jesus com a sua boca. Eu falei: repete comigo. Ela confessou a Jesus. Paguei um suco para ela, ela me abraçou, nós se abraçamos, nós choramos juntos. Na hora que me chamaram para entrar, foi quando surgiu uma oportunidade para entrar dentro do hospital de base, para me ver a minha irmã. Mesmo sabendo que tudo já tinha acontecido, todo mundo já sabia. Só eu que não queria acreditar. Foi quando, na hora que eu ia entrar quem já entrou no hospital de base sabe como parece uma coisa tipo sombria, ela é muito antiga, né? Eu lembro que na hora que eu ia entrar, que a enfermeira foi me buscar lá na porta, eu lembro, pastor Esther, que eu vi uma família toda deparada no chão, assim, todo mundo se debatendo, gritando, naquele desespero. E eles tinham acabado de receber a notícia que a filha deles tinha falecido, vindo a óbito na meio de cirurgia, passando pela cirurgia no cérebro também, de um acidente também. Ela foi acidente de carro. E eu lembro que eu olhei para o alto, e naquele corredor, vendo aquela família desesperada, e eu falei assim: Deus, será que ainda hoje eu vou passar por isso também? Será que ainda hoje eu vou viver isso na minha vida, Deus? Fui no corredor andando, cabisbaixa, a enfermeira começou a conversar comigo. Foi quando ela recebeu um telefonema. E ela falou assim: acabei de receber ordens para não te deixar entrar. E eu falei assim: mas por quê? Ela: você vai saber mais tarde. E naquilo ali, foi como se ela já tivesse falado para mim e na minha ficha ainda não tinha caído. Foi quando ela falou assim: é verdade que gêmeo sente? Ela é sua irmã gêmea, né? É verdade que gêmeo sente que o outro sente? Eu falei: é. Ela falou assim: pois eu vou te deixar na sala toda branca. Os pés da Jéssica estão meio que nessa parede. Eu quero que você ore por ela, né? Você é evangélica, ora por ela. E assim eu fiz.
pastor Estel, eu entrei na sala, botei a mão na parede. Quando eu botei a mão na parede, foi como se eu sentisse assim, palpável a presença da minha irmã. Como se ela estivesse ali perto de mim, sabe? E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu sentia a presença da minha irmã, a presença de Deus era tão maior naquele lugar. Eu lembro que eu falava assim, profetizo vida, Deus, vida, 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 vida. Foi quando Deus falou assim, Geis, tá orando errado. Você tá orando errado. E eu falei, Deus, como é que o Senhor quer que eu ore então? Ele falou assim, peça que eu faça, não a sua vontade, mas a minha vontade. Aí como é que agora você olha para você e fala assim, Deus, faz a tua vontade. Momento de dor, momento de alguém que está lá dentro, que é sangue do seu sangue. Momento de uma pessoa que eu dividi a minha vida inteira, eu dividi uma placenta por 7 meses com ela. Ela me escondeu a gestação inteira. Então assim, eu olhei para Deus e falei assim, Deus, é com dor no meu coração que eu vou falar isso agora. Mas eu sei que a tua vontade é muito melhor que a minha. Eu sei que se eu falasse, Deus, faça a minha vontade, eu vou ser muito egoísta. Então eu quero que o Senhor faça a tua vontade nessa hora. Foi quando o ambiente parou, assim. Não só via barulho de gente, não só via barulho de maca, não só via barulho de nada. O ambiente parou. Entrou uma alegria no meu coração. E eu falei assim, Deus, mas porque eu tô alegre se a minha irmã tá ali dentro lutando para viver? Foi quando Deus falou para mim assim, hoje desço eu para fazer o que eu tenho para fazer. Hoje eu recolho a sua irmã porque é necessário que eu leve a Jéssica. Foi quando eu saí de lá com a certeza ali absoluta que Deus tinha levado a minha irmã naquele momento. Foi quando eu saí do hospital para ir lá para fora. A primeira pessoa que eu vi foi minha mãe, com um sorriso imenso no rosto. E ela falou, e aí minha filha, conseguiu ver sua irmã? Eu, não. Foi quando Deus me falou assim, chame a sua mãe no canto e diga para ela que esteja preparada para o sim e para o não. E hoje é não. E eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, Deus falou pra gente estar preparado pro sim e pro não. E hoje é não. E ela falou bem assim pra mim, eu me lembro como se fosse ontem, ela falou assim, minha filha, eu só quero que Deus faça o melhor pela minha filha. Só isso que eu quero. Que Ele faça o melhor pra ela, o que for melhor eu aceito, porque é pra minha filha. Foi quando a gente foi pra casa, né, chegou lá a minha melhor amiga, a Débora, chegou a minha sogra, uma sentou de um lado da porta, outra sentou do outro lado da porta, eu sentei no meio. E o tempo todo ela falando, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Deus ainda pode mudar de ideia. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Foi quando no meio do caminho eu olhei pro meu padrinho de casamento, né, o Antoniel. E eu lembro que ele já sabia de tudo. Eu ouvi pelo retrovisor, ele bem assim, ó. Com a mão na cabeça. E eu lembro que eu conversando, falando. Eu lembro que meu esposo olhou para trás e falou assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu preciso falar. Foi quando ele virou para trás e falou assim, Geis, sua irmã veio a óbito, sua irmã faleceu. E eu falei assim, não, minha irmã não faleceu. Ele falou, sua irmã faleceu. Foi quando eu, no meio do catetinho, indo para casa, tentei abrir as portas. No meio do carro, o carro andando na pista, eu abri o carro. A minha sogra segurou na minha mão, a minha amiga segurou na minha outra mão. E eu falei assim, Deus, Deus, não, Deus, não, Deus. Foi como se meu mundo tivesse desabado. Foi quando eu acalmei e falei assim, Deus, aconteceu, Deus, aconteceu. Era necessário. Foi quando eu cheguei perto da minha casa quase, eu vi a minha irmã caçula com um sorriso lindo no rosto. Aí a gente chegando perto de casa, a minha irmã falou assim, desce, Geis. A gente vai entrar, mas a gente vai ver a minha irmã. Eu falei, não, a gente não vai ver ela mais. Ela falou assim, vamos, mas a gente vai ver ela. Eu falei, não, Ju. A gente não vai ver ela mais. E ela, por quê? Foi porque ela morreu. Deus levou ela. Ela falou assim, não. Eu falei, sim. Foi quando olharam dentro do carro e falou assim, quem vai dar a notícia? Eu falei, eu. Eu vou dar. Foi quando eu fui na minha cozinha, bebi um gole de água e falei assim, mãe, senta aí. A Jéssica veio a óbito. A Jéssica faleceu. E desmaiei. Não vi mais nada. Foi quando me acordaram. E minha mãe todo tempo forte, pastora Esther, forte. Quando eu me acalmei, ela desabou. Ela falou assim, não. Minha filha, não. Minha filha com 24 anos de idade, não. Isso não é possível. Deus, como? Minha filha é tão nova, Deus. Foi quando eu cheguei nela, falei assim, mãe, você pediu para Deus, você falou que Deus fizesse o melhor por ela. O melhor que Deus fez por ela hoje foi levá-la.
E nós temos que ser gratos a Deus. Porque por mais que não fosse a nossa vontade, hoje nós recebemos o não de Deus. Mas também nós já recebemos o sim de Deus. Quando ela voltou para Jesus. Quando esse pouco de tempo que ela voltou aos caminhos do Senhor Jesus, ela permaneceu. Foi o tempo que Deus preparou, mãe, e viu a oportunidade. Não foi que Deus pegou um carro lá na BR, desgovernou ele e matou a minha irmã, não. Deus viu uma oportunidade de levar ela para ele. Entendeu?